suas roupas. É importante a gente entrar no mérito de que não havia qualquer questão trabalhista, que não havia qualquer questão de regulamentação, de normatização. Então você tinha condições extremamente precarizadas. Você tinha um trabalho infantil como uma das grandes marcas desse período. Por quê? Porque mão de obra infantil é muito barata. Eu pensei até em trazer um vídeo para vocês que mostrava algumas crianças trabalhando com piche fervendo. E assim, é um vídeo muito pesado, né? Mostra literalmente uma caldeira de piche caindo em cima de um pequeno operário. Então a gente está falando das condições mais brutais, das condições mais grotescas e mais antigas da estrutura do trabalho. Ok? É importante dizer que aqui a gente está falando do século XVIII, lá atrás, lá no comecinho dessa Revolução Industrial, cuja principal fonte de energia era o carvão. Você tinha aquelas grandes fornalhas, você tinha, por exemplo, aquelas locomotivas a vapor que eram movidas muito a carvão. Também falamos de um modo manchesteriano de produção. O que significa isso, gente? Lembra que eu falei que, na época, o artesão, ele controlava os meios de produção? Então, isso se perde. Agora, a fábrica controla as etapas do processo de produção. Vamos supor agora que a nossa colega aqui, ela produzia sapatos. Enquanto uma artesã que produzia sapato, ela fazia a sola, a estrutura, ela pegava a matéria-prima, transformava, convertia, ela dava o valor do sapato dela e ela vendia. Agora que ela trabalha na fábrica, ela não mais controlará essas etapas da produção. Eu, enquanto dono do meio de produção, vou controlar todo o processo e aí, a partir disso, vou dar a instrução que ela vai seguir enquanto minha assalariada. A gente está falando de um modo de produção que é literalmente oposto ao método anterior. Você tem a fábrica controlando as etapas do processo produtivo. E é aí que a gente tem, de fato, essa grande separação entre a burguesia e o proletário. Se você pensar bem, a história da humanidade ela é cercada de lutas de classe. Se você for lá atrás, os nobres contra os plebeus, se você pensar os monarcas contra os grupos que se opunham, a história da humanidade ela sempre foi cercada de lutas de classe. Mas a divisão entre burguesia e proletário, ela vai se dar nesse ponto. Quando você tem um método de produção, é só você lembrar o DMD'. O que você precisa para produzir uma mercadoria? Você precisa ter um investimento, correto? Nenhuma mercadoria ela surge do nada. Você não estala os dedos e bum, uma mercadoria surge. Você precisa ter um capital inicial. Você precisa o quê? Investir. Você precisa de um investimento inicial, que a gente vai chamar de desenho. Esse desenho é literalmente o capital que eu invisto no processo produtivo. Qual é o meu objetivo para esse desenho? Esse desenho ele tem que me render um algo mais. Afinal, qual o objetivo da produção? O objetivo da produção é o lucro. Então eu vou pegar esse meu desenho e vou transformar em uma mercadoria. Nessa mercadoria vai estar só o dinheiro que eu gastei para construí-la? Não. Vai ter a mão de obra do trabalhador que estava na minha fábrica. Vai ter toda uma construção que vai me permitir vender essa mercadoria e obter o meu lucro. Ok? Eu estou entrando bem rapidinho nesses temas porque a gente já está há um bom tempo na primeira Revolução Industrial. E eu queria muito focar mais na segunda Revolução Industrial. Por quê? Porque essa é uma das etapas da Revolução Industrial mais marcantes. Você tem as grandes linhas de montagem, você tem, por exemplo, Estados Unidos, França, Alemanha entrando dentro dessa Revolução Industrial também de forma mais pioneira. Se na primeira Revolução Industrial as luzes estavam focadas na Inglaterra, na segunda Revolução esse processo já muda. E além disso, você tem uma produção, agora sim, monopolista. Como assim?
Lembra do processo que o Daniel fala de concentração das terras? Você consegue aplicar esse processo de concentração a qualquer produto. A terra, pessoal, é uma mercadoria. E assim como é possível monopolizar a terra, é possível monopolizar um comércio de uma mercadoria como um todo. Você começa a ter as grandes fábricas surgindo, você começa a ter uma produção cada vez mais monopolista. Os cartéis, por exemplo, datam daí. O que é um cartel? Senão, literalmente, uma união de empresas que combina entre si os preços e a forma de produzir. Você vai ter cada vez mais um comércio monopolista. Além disso, a gente destaca a indústria petroquímica e a automobilística junto dessa indústria têxtil e não podemos esquecer, é claro, do petróleo e da eletricidade. No decorrer da aula de hoje, a gente vai descobrir como muitas guerras atuais são por causa de petróleo. O petróleo é a matriz que move a produção de mercadorias da humanidade nos últimos 200, 300 anos. É o novo carvão. Basicamente. Só que a questão, eu prefiro até deixar para a parte do Oriente Médio. Voltando, o que é importante você sair daqui para uma provinha, para um vestibular principalmente? Você sair daqui com esses dois conceitos, o Fordismo e o Taylorismo. O Fordismo, molezinha, só você pensar na linha de montagem. Vamos voltar ao exemplo do artesão? O artesão controla o processo produtivo. Eu, enquanto artesão, faço a sola, faço a estrutura do sapato, faço tudo. No Fordismo, não. Ele faz a sola, ela faz o cadarço, ela faz a língua, ele faz uma outra parte. Ou seja, você tem cada trabalhador produzindo uma parte da mercadoria. Um exemplo que é bem legal é aquele velho filme Chaplin, onde ele vai retratar um pouquinho dessa produção industrial. Você tem aquelas linhas de montagem, aquelas esteiras enormes em que você basicamente ia fazendo a sua produção. Um exemplo que eu gosto de dar é daquele filmezinho com o Johnny Depp, que foi regravado, né, pelo Johnny Depp, que é A Fantástica Fábrica de Chocolate. Vocês já assistiram esse filme? Então, pensem comigo sobre a Fantástica Fábrica de Chocolate agora. Você tinha uma fábrica e a cidade toda girava em torno da fábrica. Todos os trabalhadores, eles estavam lá para trabalhar na fábrica. Até que o Willy Wonka, ele acha o quê? Uma mão de obra mais barata. Os Umpa-Lumpas. Umpa-Lumpa-Dupa-Didu. Os Umpa-Lumpas, eles não recebem salário. Eles trabalham por cacau. Eles só precisam de cacau e eles trabalham à vontade, regado, tranquilão. E o que acontece com o emprego dessas pessoas que estavam na fábrica? Elas são mandadas embora. Depois o filme ainda contribui ainda mais. Lembram do pai do Charlie? O que o pai do Charlie fez quando foi demitido da fábrica? Ele trabalhou em outra fábrica. Agora numa fábrica de pasta de dente. Vocês lembram dessa cena do filme? Qual era o trabalho dele? Ele trabalhava numa linha de montagem. Vinha o tubo de pasta de dente e qual era a função dele? Só tampinha. Aí adivinha o que acontece? A empresa compra uma máquina que faz o trabalho dele. O que acontece com o emprego dele? Vai embora. É a substituição da mão de obra pelo maquinário. Mas isso é uma discussão que eu até prefiro fazer na terceira revolução industrial do que na segunda. Só pode fazer um adendo aqui. Essa, a substituição da máquina cada vez mais crescente pela máquina vai cada vez mais diminuir o salário do trabalhador, né? Ele vai cada vez menos ter importância, então ele vai ter que se submeter cada vez mais a condições de trabalho cada vez piores, né? Então assim, quem é capaz de colocar uma tampa? Você é capaz? Todo mundo é capaz, qualquer um é capaz. Se qualquer um é capaz de fazer um trabalho, se ele não específico, se ele é específico demais, se qualquer um pode fazer, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele vale muito pouco. Esse é o ponto. E é aí que entra também o Taylorismo. O Taylorismo, ele é literalmente o controle. Eu brinco que é o vigiar e punir das fábricas. Como assim? Você tem a separação do trabalho em hierarquias. Ou seja, se agora você tem uma linha de montagem, eu vou ter trabalhos mais importantes e trabalhos
menos importantes. E acima de tudo, eu tenho o controle do tempo. Eu gosto de trazer um exemplo atual para trabalhar um pouquinho isso. Saiu uma reportagem que falava de uma fábrica que ficava no continente asiático. E que essa fábrica, ela queria aumentar a sua produção cada vez mais. Então ela fez um neo-taylorismo. Sabe o que ela propôs? Que os funcionários usassem fraldas. Por quê? Porque agora o tempo que você passava indo no banheiro, você continua produzindo. É o controle do tempo. Você tem a captura do tempo. Nós vivemos numa sociedade em que cada vez mais o seu tempo de vida, o seu tempo de vivência, torna-se tempo de trabalho. Isso é a mudança do tempo. Tem um grande historiador que fala sobre isso, o Thompson. Ele fala que a Revolução Industrial traz para a gente uma nova noção de tempo, principalmente da segunda, por causa da eletricidade. Se você for ao campo, por exemplo, lá parece que a noite chega mais cedo. E aqui, 6 horas da noite, a gente parece ainda estar claro, a nossa vida está em movimento. O homem urbano, o homem da fábrica, o homem trabalhador, ele, do trabalho fabril, ele parece dormir mais tarde, estar em outra vida. Lá, por exemplo, as pessoas acordam muito mais cedo, percebe, no campo? E elas dormem também muito mais cedo. Por que a noção de tempo é diferente se elas vivem ao mesmo tempo, teoricamente, fisicamente falando? Porque, primeiro, a eletricidade contribui, né, para a iluminação e a sensação artificial de viver, e contribui também para o seguinte: não existe mais agora justificativa para não trabalhar à noite. Os contraturnos acontecem. Você pode trabalhar à vontade, a eletricidade vai te dar essa possibilidade. E a outra é que o homem passa a viver um tempo da fábrica. Tudo que você passa a viver está em torno do trabalho. Então você acorda tanto tempo em relação ao horário que você vai pegar no trabalho. Você marca a sua janta de acordo com o tempo que você sai do trabalho. O seu final de semana de lazer é responsável pelo tempo que você não está no trabalho. É relacionado sempre ao seu trabalho. O trabalho se torna sendo a sua vida, né? Não o trabalho artesão, mas o trabalho não artístico, não produtor e criativo, mas o trabalho reprodutivo e maquinofatureiro. Tá? Até porque também, né, Daniel, o trabalho é o que mais consome o nosso tempo diário hoje. Sei que todos trabalham aqui hoje. Não, mas exatamente, mas não é pensar que é por isso que existe a Revolução Industrial. Existe isso porque existiu a Revolução Industrial, entendeu? Hoje as pessoas têm um trabalho com a maior parte porque justamente pelas coisas que a gente está citando. Perfeito, não é o contrário. Outro ponto, só para fechar essa discussão, é que você começa a ter também as discussões trabalhistas. Se você lá atrás tinha a questão do trabalho infantil muito visível, se você tinha, por exemplo, mulheres grávidas trabalhando em fábricas, tem imagens, por exemplo, de mulheres com 8 meses de gestação numa caldeira de piche trabalhando, você começa a ter as primeiras leis trabalhistas, as primeiras discussões trabalhistas, eu diria, até do que lei. Que é o movimento dos revoltados com as máquinas com produção, que praticamente entram nas fábricas e quebram, não existe uma teoria, e depois eles passam a se organizar nos sindicatos, que é a primeira forma de organização. Nesse sentido, o sindicato é uma organização específica. O sindicato tem a ver com padeiros, professores, é bem específico, não é de trabalhadores em geral, mas especificamente cada profissão. Exatamente. Uma outra coisa que para a gente poder finalizar a Revolução Industrial é o fato da condição do meio ambiente, né? A poluição que é produzida na Inglaterra, as cidades, Manchester, Liverpool, deixa eu ver mais uma cidade, Birmingham, são cidades, na verdade, muito pobres, passam a ser cidades caracterizadas pelo movimento fabril, com grandes, o que você chamaria hoje de uma periferia, porque a ideia da periferia... Periferia, por conceito, é um lugar distante do centro. Sim. Mas na nossa realidade, a periferia é um lugar pobre. Sim. Mas não necessariamente uma periferia deve ser uma coisa não pobre. exclui a outra também. Exato. Pode ser. Nesse caso, por exemplo, Caxias é, de certa forma, uma periferia em relação ao Rio, né? Então, o que a gente está dizendo? A gente pega um trem, vai ao centro do Rio, trabalha, volta. Ou seja, a gente trabalha e vende a nossa força de trabalho para aqueles que têm mais poder aquisitivo. O que eu estou querendo dizer? Na cidade, você passa a valorizar cada vez mais o seu trabalho se você mora perto do trabalho, não é assim que funciona? Então, morar perto do trabalho é cada vez melhor. E o trabalho realmente aonde? No centro. No caso da fábrica, essa gente que vem do
do êxodo rural do campo inglês, quando chega nos centros urbanos, como, por exemplo, Londres, o que ela faz? Um amontoado, falam-se os cortiços, né? Os amontoados. A gente precisa morar em lugares subhumanos, porque todo mundo precisa se ajeitar para trabalhar mais próximo do lugar da fábrica, onde conseguir algum emprego. Para fechar essa parte ambiental, é importante dizer que as consequências nisso ambientalmente são muito graves. A Europa mesmo ela só vai ter uma consciência ambiental na década de 70 para a questão dos rios, que é você tentar recuperar os rios que receberam grandes índices de esgoto. Se você pensar, isso vai afetar basicamente toda a Eurásia, né? A Ásia, por exemplo, ela perde muito de suas vegetações originais, assim como a Ásia, assim como a Europa, me desculpem, e, é claro, a América do Norte também. Quando a gente fala dos Estados Unidos, nesse processo, a gente não pode ignorar todo o desmatamento que foi realizado, todo o impacto ambiental que é feito. Eu, particularmente, gosto de trabalhar isso na industrialização brasileira, né? Trazendo, por exemplo, Drummond, que foi um dos primeiros pensadores que falava questão ambiental no Brasil a partir dessa perspectiva. Mas isso é um assunto para a industrialização brasileira no módulo 3 de Geopolítica. Próximo conteúdo. A gente vai só fazer uma questãozinha rapidinho. E aí? O acúmulo de capitais, a modernização da agricultura, a disponibilidade de mão de obra e de recursos naturais e a força do puritanismo ajudaram a explicar o pioneirismo na Revolução Industrial. Questãozinha tranquilaça. Qual a resposta? Molezinha. Correto? Palmas em libras para vocês. Próximo conteúdo, galera. Escolhendo fechar as pessoas. Já é. Vai pra PC agora. Seguinte.